Amém, pessoal. Nós estamos aqui de novo, de volta, mediante a você, o canal, mediante o mundo, a nação, os continentes, as cidades, mediante a você. Você tem sido uma pessoa importante diante de Deus. Você tem sido fundamental. Porque muitas vezes a gente vem falar dessa forma, porque você é o nascido de Deus. Deus permitiu que você viesse a esse mundo. E muitas vezes o inimigo tentou impedir a sua chegada mediante o planeta Terra, de você poder vir com saúde, com vigor, com disposição, da sua mãe poder ter te dado a luz e de você poder ter chegado a esse mundo, feito essa descoberta, não é? Que Deus, Ele permitiu. Então você tem sido uma das pessoas abençoadas por Deus. Então nós temos que reconhecer tudo isso, vir reconhecer tudo isso e poder vir dar valor as coisas de Deus, como ela tem sido, mediante a nossa vida. Isso aí nós temos que, tem que ser reconhecido. Nós temos que vir reconhecer isso aí destampado debaixo dos nossos olhos. Não é só da gente poder ter esse corpo, a vida. A Bíblia fala que Deus, ele olhando do céu, ele viu uma terra oca, vazia, sem forma, sem sentido, e Deus falou: haja o céu, ouve o céu, haja a terra, ouve a terra, haja o mar, ouve o mar. E no sétimo dia, descansando ele olhando, ele vendo, ele sendo capaz, porque Deus é assim que Ele faz. Ele viu que faltava algo de cima dessa terra e Deus falou: haja o homem a minha imagem e a minha semelhança. E Deus pôde ter formado Adão e Eva. Como muitas vezes você me pergunte, venha me perguntá-lo: evangelista, como assim? Deus tirou a Eva da costela dele, de Adão, e Deus formou Adão e Eva. E Deus colocou no jardim do Éden, decretou que ele não pecasse. Então foi assim que Deus fez. E depois acabou havendo um erro, mediante quando Adão saía para o campo, a Eva ficando, ela não veio a resistir de poder vir comer a semente que Deus havia falado. Ela, depois que ela comeu aquela semente, o fruto daquela árvore, e ela havia desobedecido a Deus. Então ela perdeu toda a liberdade de poder continuar naquele jardim. Então muitas vezes é isso que a gente vem falando ou tem falado. Muitas vezes Deus permitiu também que você viesse ao mundo, e você veio através do romance do seu pai, da sua mãe. E muitas vezes, quando você se tornou rapaz ou moça, passado um tempo que você estudou, formou, muitas vezes você me pergunte: evangelista, eu fui de bem com a vida, eu fui um doutor, um advogado, um médico, um político, um homem do campo, da cidade. Eu não me faltava nada, eu tinha de tudo. Mas muitas vezes a gente volta a vir falar: não adianta você ganhar o mundo e perder. Não adianta você vir ganhar o mundo e perder a sua alma. A Bíblia cita que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha que o rico chegar a alcançar o reino de Deus. Muitas vezes a gente vem falando mediante a você, a vocês, mediante o canal, a gente não vamos cansar de poder falar essa verdade destampada diante a Bíblia, porque a Bíblia é um livro comum.
aonde a pessoa tem olhado, tem visto, mas não tem colocado um sentido, além das coisas como tem que ser. Então, muitas vezes existe o conhecimento e a pessoa padece, porque faltou o conhecimento mediante a sua vida. Não adianta você ganhar o mundo, não adianta você ganhar a maior economia, não adianta você ser rico, ser bilionário, ter de tudo, não faltar nada. Mas essas coisas são passageiras, tudo isso passa. A Bíblia fala que passará o céu, a terra e o mar, mas as palavras de Deus jamais ela há de passar. Então, nós somos sujeitos dessas coisas a vir passar naquele dia, porque a Bíblia fala que naquele dia não vai ficar pedra sobre pedra, nação sobre nação, reino sobre reino, tudo vai se consumar, tudo vai se acabar. É como fosse uma tempestade que viesse, uma chuva forte, uma ventania, um terremoto, um maremoto, um vulcão. Nós estamos vendo aí destruindo a cidade, matando milhões e milhares de pessoas, vindo levar o descaso, a morte. Acaba a vida da pessoa, a pessoa se vai, né? Essas coisas, riqueza, economia, fica aí. E a alma, a vida, como que deve ser? Então, meu amigo, minha amiga, isso aí tem sido de importância. E vamos colocar um sentido que a gente não veio do nada, mas que Deus que fez, é Deus que formou. E uma das coisas que vai muito mais além, que a gente estamos aqui, vamos continuar até o último dia que Deus assim nos permitir, da gente poder estar falando com você. É como Noé. Deus falou com Noé: Noé, constrói uma arca. E Noé construiu uma arca há 100 anos. Mas ninguém quis ouvir, ninguém quis obedecer quando Noé anunciava o arrependimento no final dos dias, que ia se acabar em água, ia vir uma chuva forte, ia impactar com aquela cidade, ia matar milhões de pessoas. Mas as pessoas, Noé falava todos os dias, pela manhã, tarde e noite. Noé nunca cansou de não falar. Noé nunca se cansou de poder ter dado o recado à humanidade, aquilo que ele havia recebido de Deus. Ele passava pregoando, falando, como João Batista. Mas o pessoal usava e abusava. O pessoal ouvia, mas não dava ouvido, não dava crédito às coisas de Deus. E foi o dia que Deus, ele olhando, Deus vendo, Deus determinou que Noé, que ninguém quis obedecer à voz de Deus. Então Noé, Deus mandou que Noé entrasse por lá de dentro. Quando Noé, Deus decretou que cada animal, de cada casal de bicho, ouvisse a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus chegar até a eles, numa distância onde que ele estava, eles podem ter ouvido a voz de Deus. E a voz de Deus chegando de cada animal, e os animais, ele veio a obedecer o regulamento, a norma de Deus, em um dia. E 100 anos o ser humano ouvindo o Noé falar, Noé pregoar, Noé anunciar que o mundo ia se acabar, e ninguém deu conta, ninguém deu ouvido, ninguém deu crédito à palavra de Deus. Então Deus permitiu que Noé, cada casal de cada animal, entrasse da porta por lá de dentro. Depois que foi feita a vontade de Deus, que todo mundo veio a obedecer, aí foi a vez de Noé entrar juntamente. Noé entrou juntamente com a sua esposa, seus filhos e a sua família. Então aí foi fechada a porta daquela arca. E a porta que Deus abre, jamais o homem pode ter acesso,
de vir abrir. Então foi aonde que veio uma chuva forte, inundou aquela cidade. E aquela arca, ela pôde ter saído do seu lugar, flutuando de cima da água. E as pessoas que começou a ficar em pânico, entrou em desespero, em pânico, ficou com a mão na cabeça, sem saída, porque não quis obedecer. Então aquelas pessoas foram engolidas pelas águas, aquelas pessoas foram vítimas da morte. Então não é nada fácil. No dia de hoje nós estamos aqui, todo dia eu tenho falado isso aí, pregado sobre arrependimento, pregado sobre o final dos tempos, falado através da exaltação da palavra. É aonde que muitas vezes as pessoas, eles não dão crédito, não têm dado ouvido, e muitas vezes são poucas pessoas. Você pode olhar, pode ver como fosse no tempo, na igreja. Os portais das igrejas evangélicas estão abertas. Os pastores, bispos, missionários, os reverendos, os evangelistas, os obreiros, membros, diáconos, a diaconisa, o povo de Deus, a família de Deus, aqueles que teve compaixão, que Deus pôde ter tido compaixão, foi chamado. Então essas pessoas obedecendo, eles passando pelas águas, sendo nascido de Deus, da água, do Espírito. Então é isso que nós temos que entender. Passou, recebeu o selo da salvação, aonde que Deus olha, Deus vê, Deus faz que as comportas do céu sejam abertas, e Deus envia um anjo específico para podê-lo anotar o nome daquela pessoa com letra de caneta de sangue e levar diante o reino, a parte celestial, aonde que seu nome seja anotado, seja relatado, seja escrito, marcado, e nada dessa vida possa apagá-lo. Então, tem muitas pessoas que veio a obedecer a Deus, pôde ter obedecido a Deus, dentro daquilo que como tem que ser, dentro do conhecimento de Deus, da verdade, porque uma das coisas que nós falamos que é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, vim conhecer a verdade vos libertará. Então nós estamos aqui não para brincar, muitas vezes brincar com a verdade, mas estamos aqui, Deus que tenha de compaixão. Estamos aqui falando, porque essa riqueza, fortuna, riqueza, economia, jatinho, carro importado, roupa bonita, o melhor perfume importado, muitas vezes tem gente aí que está passando fome, está passando necessidade, não tem um pão na mesa, não tem um alimento na despensa, tem fome e sede, está morrendo à míngua. E muitas vezes existe aqueles que estão lá em cima e não conseguem enxergar aqueles que estão aqui debaixo. Então o momento é esse, porque não vamos ser segundo. A gente vem falando que muitas vezes existe aqueles que têm ajudado, têm auxiliado, têm reconhecido, têm investido a sua riqueza na humanidade, mas muitas vezes a sua riqueza não é porque você pegou e fez, porque quem te deu não foi você. Se você foi lá, pegou e fez e deu, é porque Deus havia te dado. Então muitas vezes não podemos se gabar, muitas vezes não podemos se exaltá-lo, achando que você tem poder executivo, tem poder financeiro, é dono de tudo isso, mas você não vai poder comprar o reino de Deus. Você compra tudo, você compra o melhor carro, você faz o maior investimento, você compra fazenda, mas fazenda com milhões e milhares de gado, você compra jatinho com milhões e milhões de dólares, você pode, meu amigo, minha amiga, é isso que você tem que entender, você tem o poder de comprar tudo. Muitas vezes nem foi Deus que te deu, muitas vezes existe aquela coisa
que Deus ele pega e dá. Existe aquelas coisas que o diabo pega e dá, porque o diabo ele é enganador. O diabo também ele vem em forma de luz, ele vem em forma da verdade, em forma de anjo. Ele se manifesta, ele faz a coisa acontecer para podê-lo, roubá-lo, a sua alma diante de Deus. Então a sua alma, ela vale muito mais, ela vale muito mais que a gente pudesse ou viesse imaginar. A alma, ela foi Deus que te deu essa alma, Deus que te deu essa vida, e a vida é preciosa. Então Deus não quer que você perca isso tudo mediante uma situação semelhante como essa que eu acabei de falar. Então vamos ficar espertos, porque quando Jesus ele acabava de ser batizado, com 33 anos, conscientemente havia o João Batista que Deus havia levantado sobre a cidade santa, e João Batista pregoava o arrependimento do final dos tempos, e muitas pessoas havia batizado. E Jesus foi lá aonde estava João Batista, e quando João Batista havia olhado, avistado a sua chegada, ele achava que não era digno de poder batizá-lo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do céu, da terra e do mar. Mas Jesus, Deus deu esse privilégio a João Batista, e Jesus foi lá, se rendeu, e fazendo a vontade de Deus, se batizou. Foi quando ele havia sido batizado, descia sobre ele uma pomba que representava o símbolo do Espírito Santo de Deus. E após o batismo, que ele acabava de receber o batismo do Espírito, o batismo pelas águas, e o batismo, o selo do Espírito Santo sobre a sua vida, a sua alma, foi aonde que o Espírito de Deus levou ele, subia até o alto monte. Quando chegando até o alto monte, sendo levado por Deus, ele se colocou de joelhos. Não foi nada fácil, foi 40 dias e 40 noites em conflito com a carne. Teve fome, teve sede, ficou desfalecido, deformado, mas ele honrou a Deus, sabendo ele que a tentação ia chegar mediante a sua vida, naquele lugar que ele estava diante de Deus, afastado do povoado, afastado da cidade, afastado do seu pai, da sua mãe, afastado de todo mundo. Só havia ele entre ele e Deus. Mas ele sabia que o diabo, ele estava correndo o risco, que o diabo ele pudesse, a qualquer instante, momentos, chegar naquele lugar. E foi exatamente aí que o diabo chegou. E o diabo propôs ele, falou: você é filho de Deus, você tem todo o poder de poder governar essa cidade, você tem todo o poder de poder se lançar daqui do alto abaixo e nada te acontecer, você tem todo o poder de matar a sua fome, e vir matar a fome de centenas e centenas de pessoas. Você tem todo o poder de transformar essa pedra em pão. Mas Jesus, ele repreendeu o seu maior inimigo de Deus, o inimigo que estava tentando iludir, enganar. Mas Jesus, ele só numa fala, ele conseguiu derrubar o diabo com uma cacetada, através da palavra. A palavra que ele vivia, ele falava a verdade, andava na verdade e falava a verdade. Jesus foi fiel e submisso. Não houve julgamento, não houve condenação diante a pessoa dele, porque ele fez tudo certo. Ele fazendo as coisas certas e vindo ser submisso às coisas santas de Deus, da parte celestial, ele foi correto diante de Deus. Tanto que foi que ele anulou a lei de Moisés, que não pudesse
não viesse a pecar. Aqueles que pecavam era apedrejado, pegado, colocado preso na praça pública da rua da sua cidade e apedrejado e morto. E a pessoa era apedrejada até o último momento da sua vida, até a pessoa vir morrer. Então existiu isso aí, mas Jesus anulou. Quando Jesus descia daquele monte, ele reuniu 12 discípulos, 12 apóstolos, porque a Bíblia fala, nunca é bom que o homem viva só, mas que o homem, em falta de um ou de dois, se um cair, o que está de pé levanta o que caiu. Então muitas vezes é isso que nós temos que entender, o texto e o contexto da coisa. Então Deus, ele quer, ele nos deu também a segunda forma que a gente pudesse entender, um auxiliar. Quando Deus fala, nunca é bom que o homem viva só, mas que esteja um auxiliar do seu lado, como testemunha da sua vida, que passa a ser uma carne só. Então o casamento é importante, a vida de dois é importante, a vida de dois é fundamental. Não deixe o inimigo destruir a sua vida, o seu romance, a sua vida individual, a sua vida física, a sua vida pessoal, a sua vida sentimental, a sua casa, o seu lar, a sua família, os seus filhos, a sua filha, porque o casamento é bênção, é patrimônio de Deus. Então Deus, ele quer que você zele pela sua casa, que você se coloque diante de Deus e busque a verdade, para que a verdade passe a libertar você do descaso, que muitas vezes existe os tempos que vem se passando, os meses, os anos. Os tempos é como 1000 anos fosse um dia diante de Deus. E Deus, ele quer. E Deus, ele quer fazer que você entenda em relação a tudo isso que possa ou venha acontecendo mediante a sua vida. Deus, ele quer te dar o melhor dessa terra. A Bíblia fala, uma das coisas, se você obedecer a Deus, passando pelas águas, sendo nascido, lavado, remido, resgatado pelo sangue de Cristo Jesus, não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver lamento, não vai haver sofrimento. Amém? Tudo isso que você passou aqui na terra, diante de Deus você vai passar vai chegar a alcançar o reino celestial, o reino de Deus, aonde não há morte, não há dor, não há lamento, não há sofrimento. Um novo céu, uma nova terra. Então é isso que nós temos que entender, que Deus, ele quer impactar, Deus, ele quer fazer. Jesus, ele sendo o Rabi, ele sendo o Messias, ele sendo o Filho de Deus, ele fez tudo certo, dos conforme da verdade e dentro dos conforme da verdade, dentro dos conforme da realidade. Então não estamos aqui com ato religioso, não somos religiosos, porque na época de Cristo havia milhões e milhões e milhões de religião. São judeus religiosos que faziam repetição de reza, de fala, de perguntas, mas nós não, nós servimos um Deus, é um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que fala e um Deus que corresponde com cada um de nós, porque Deus já conhece o meu pensamento, Deus, ele já conhece o seu pensamento, Deus, ele conhece o pensamento de cada um daqueles. Deus, ele vai muito mais além, acima da nossa imaginação, em cima do nosso pensamento, em cima da nossa vida. Deus, ele comanda o sistema do céu, da terra e do mar. Deus, ele está no comando, habita acima do céu e abaixo da terra. Deus, ele comanda o sistema. Ele que cuida dos pássaros, é ele que cuida das árvores, é ele que dá o oxigênio. Se faltar, pensa bem, se vir faltar o oxigênio, morre todo mundo, porque faltou os peixes, ele morre. Eu já conheço casos semelhantes a esse, porque eu já morei na costa, no lugar de mar, no lugar
aonde tem água. Então, quando falta o oxigênio, os peixes amanhecem boiando, amanhece morto. Então, Deus está aí no controle disso tudo. Então, tudo está na palma da mão de Deus. O mundo está na palma da mão de Deus. E vamos chegar a um momento como esse, de Deus fazer a determinação dele. O que está escrito na Bíblia. Que Jesus, ele esteve aqui de passagem de cima do planeta Terra,